Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje que nos foi trazido trata das decepções, da ingratidão e das afeições destruídas. Antes da gente iniciar o tema, como de costume, eu trouxe aqui o livro Um Minuto com Jesus e vamos fazer uma leitura, uma prece, para nós começarmos o trabalho, o estudo, a reflexão do dia de hoje. Estou abrindo aqui aleatoriamente na página que fala do capítulo 14, versículo 2 de João, que trata do seguinte: na casa do Pai há muitas moradas. A casa de Deus é o infinito e também a alma humana. Teresa d'Ávila, com base em experiências pessoais, falava das moradas interiores, referindo exatamente às regiões da alma. Aqueles que meditam sabem o quanto é importante essa experiência. Aliás, a sabedoria resulta do autoconhecimento. Você pode visitar ou habitar moradas superiores. Existem as moradas que são mundos situados no cosmos. E existem moradas que representam níveis de consciência. Esse é o entendimento que nós tiramos dessa passagem: há muitas moradas na casa do meu Pai, dita por Jesus, e que de fato, realmente há tantos mundos, tantos orbes, tantos lugares no espaço, onde nós podemos um dia habitar, ou se não já habitamos, além da Terra. Porém, há realmente uma questão que trata definitivamente das nossas questões de consciência. Onde nós estamos? Hoje nós moramos, residimos em uma rua, num determinado endereço, mas qual vai ser a nossa frequência mental quando nós desencarnarmos? Que é a frequência que nós temos hoje, mas para onde ela vai sintonizar e nos encaixar adequadamente? Nesse plano mental, nessa consciência, nesse nível de consciência, nessa frequência que nós estivermos sintonizando, é que vai efetivamente determinar onde nós estaremos, né? Então esse aqui seria a nossa leitura de abertura do dia de hoje. Bom, feita essa introdução, convido a todos que estiverem nos acompanhando para, nesse momento, lembrar com carinho da imagem de Jesus, da sua imagem doce, da sua imagem de paz, da sua imagem de acolhimento, que assim vislumbramos nos nossos corações. E envolvidos nessa paz, nessa luz, nesse amor incondicional que o Divino Mestre Jesus traz para nós, que possamos nos livrar dos nossos pesos, dos nossos males, dos momentos em que as dificuldades começam a pesar no nosso ser, e se soltar um pouco, pensar nessa espiritualidade maravilhosa, sublime de luz, que está sempre nos orientando e que está com certeza ao nosso lado, acalmando o nosso ânimo, nos trazendo essas emanações de amor e de paz, brindando o nosso lar com a sua presença. Que possamos a partir de agora sintonizar no amor, no bem, refletir sobre o tema que nós iremos estudar, para que de alguma forma a nossa sintonia faça jus a essa presença maravilhosa dos espíritos de luz, espíritos de amor, de caridade, que estão conosco, assim como está também o nosso amado Mestre Jesus. E assim, todos reunidos, agradecemos ao grande Pai pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo um pouquinho mais. Que assim seja. Feita essa introdução, convido a todos a nós refletirmos algum momento a respeito da temática de hoje. Decepções, ingratidões, ou como completa Kardec aqui, afeições destruídas. Quantos de nós trazemos na bagagem alguma decepção com alguém, alguma decepção com alguma situação que ocorreu, seja em qualquer fase da nossa vida? Um amigo que às vezes pode nos ter mostrado um perfil, um rótulo diferenciado daquilo que ele apresentava antes, expondo o que era verdadeiramente o seu ser e que nos magoou profundamente.
uma situação de ingratidão do qual talvez um de nós tenhamos nos dedicado, tenhamos dado atenção a alguém que nos parecesse digno do tempo que nós tivéssemos que nos dedicar a essa pessoa, e às vezes não houve nenhum retorno quanto a ao menos um obrigado, ao menos enfim, algo que para a nossa realidade humana, para muitos talvez, fosse importante ter. Né? Quantos não passamos por isso? E essas afeições destruídas? A simpatia que trazemos às vezes por alguns irmãos, por alguns amigos, e que às vezes são destruídas por comportamentos, por atitudes que não condizem às vezes com a sintonia que se cria, fazendo com que cada um estabeleça o seu lado e a partir dali se quebre uma afeição, se quebre algo que nós criamos no nosso interior como sendo uma pessoa, um amigo, uma pessoa ideal para estar do nosso lado, uma amiga, enfim. Quantas questões nos decepcionam lá no fundo da alma? Quantas questões às vezes nos trouxeram, pelo fato da convivência, seja no lar ou fora dela, alguma situação de tristeza, alguma situação de lamentação e que nos fez sofrer, nos trouxe a dor. Certamente, e é possível que todos nós aqui, de alguma forma, tenhamos vivenciado isso. Mas o que a doutrina espírita nos traz a respeito? O que nos esclarece a respeito desses momentos de sofrimento? Porque quando isso ocorre, muitas vezes nós mergulhamos, nós deixamos nos afogar nessa água de lamentação e às vezes para alguns se torna algo tão pesado que pode até ocasionar situações mais graves, situações em que a depressão pode atingir níveis até um pouco fora do controle, abrir portas para que processos obsessivos se instalem, eles se iniciem a partir do momento em que a nossa alma se encontra fragilizada, até desejos buscando vingança. Então, eu acho que a gente pode começar a partir de uma reflexão dessas experiências que vivemos ou que percebemos da vivência de alguns irmãos e irmãs. E o que a doutrina espírita, como eu já disse, vem trazer para a gente? Kardec trabalha isso na parte 4ª, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que trata justamente das penas e gozos terrestres. E lá na pergunta, são 2 perguntas que ele vem fazer uma reflexão a respeito desse tema. A pergunta 937, que justamente vem falar para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? E a outra pergunta que ele coloca, está no item 938, coloca assim: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E no item A, relacionado com essa pergunta, mas isso não impede que se lhes ulcere o coração? Ora, daí não poderá nascer uma ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ou seja, essas decepções realmente não são a fonte de amargura? Aí nós vamos parando, a gente para fazer uma reflexão. Por que nós estivemos sujeitos a tais amarguras? Por que nos bate à porta uma decepção? Por que algum irmão que convive conosco nos provoca, faz com que nós passemos por situações como essa? E aí nós devemos entender, começando a trabalhar com essa reflexão, a questão de como se sucede efetivamente a nossa encarnação. Todos nós já encarnamos com um planejamento. Todos nós volvemos a carne nesse processo encarnatório já com um planejamento de vida, já tendo uma noção de quais são as necessidades para que nós continuemos na senda do progresso. Alguns necessariamente precisam vir para expiar as suas faltas, expiar situações que são necessárias ao polimento do espírito, para que ele possa melhorar. Outros não. Outros já vêm numa situação em que ele entende que ele precisa passar por uma determinada prova para que ele possa melhorar, para que ele possa alcançar um progresso naquela encarnação.
mas todos nós encarnamos com o objetivo de progresso, com o objetivo de nos melhorarmos, com o objetivo de mais rápido lapidar o nosso espírito, sairmos de uma condição de espírito de terceira ordem. Então, nesse trânsito entre a expiação, a prova, ou às vezes até uma missão, nós nos organizamos, nos preparamos naturalmente com a espiritualidade que nos ampara, que se preocupa, que está incumbida com a nossa reencarnação. Nós preparamos esse terreno, preparamos toda essa encarnação e já temos uma noção com aquelas pessoas com quais nós vamos lidar possivelmente, com os irmãos que vamos ter a oportunidade de rever nessa encarnação, irmãos talvez que conosco estiveram em outras vidas, dos quais muitas vezes deixamos débitos, agimos de maneira indevida, dos quais às vezes pela nossa falha, pela nossa imaturidade no aspecto moral ou até intelectual, nós decepcionamos eles ou talvez até os fizemos sofrer em algumas vidas. Esse é um ponto que leva à expiação nessa vida. Então, com a bênção, com essa proteção maravilhosa, com essa permissão divina, nós conseguimos voltar e ter oportunidade de estar em contato com esses irmãos novamente para tentar resgatar, para tentar atar laços, para tentar conviver com aqueles irmãos que ou causamos, lesamos de alguma maneira no seu aspecto sentimental ou de alguma outra forma que seja, mas do qual com ele criamos algum débito. E assim, nessa nova encarnação, nessa nova vida, nós temos uma oportunidade de conviver. E aí vem os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos, tios, parentes, amigos do trabalho, pessoas da nossa universidade, da escola, do ensino fundamental, que às vezes barram com a gente naquele pequeno momento em que, na fase da vida em que você está, vai te ajudar de alguma forma. Seja ela na sua fase inicial da infância, no qual você ainda está moldando o seu caráter, e que aquilo era necessário talvez para despertar alguma coisa para você, ou então numa fase um pouquinho mais adolescente, um pouco mais maduro, do qual você já começa a ter a percepção do seu eu com mais amplitude, e essa percepção, nesse autoconhecimento que você já começa a levar, você já começa a saber quais são suas vontades, e quando alguma coisa não vem de acordo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que você constrói durante toda uma vida, você se decepciona. Mas essas decepções às vezes vêm de pessoas, vêm daqueles com os quais nós nos programamos muitas vezes para estar juntos. Então, o que eu trago desse diálogo inicial, dessa conversa, desse posicionamento que eu estou colocando aqui é o seguinte: muitas das vezes, dos quais nós passamos por processos de ingratidão, processos dos quais, como coloca Kardec aqui, de decepções, tá? Ou afeições destruídas, muitas vezes podem ser reflexo daquilo que nós fizemos com algum irmão em outra encarnação. E agora, precisamos sentir um pouquinho na pele, precisamos entender como é que isso se sucede, para que a gente possa, de alguma forma, por passar, ou seja, por sentir na pele, por sofrer certa experiência, por expiar essa experiência, que a gente consiga aprender e entender lá no fundo do espírito o que nós causamos a um irmão. E às vezes pode ser o próprio irmão com que nós causamos um certo dano, uma ingratidão, alguma coisa, ou até outro, tá? Que venha nos causar esse tipo de sentimento. É importante ressaltar que a doutrina espírita, ela nos deixa claro, deixa para todos nós bem destacado, que nenhum espírito ele encarna para ser aquele que vai causar ingratidão, aquele que vai ser um homicida. Nenhum espírito encarna para ser homicida. Todos nós encarnamos para, de alguma maneira, progredir. Encarnamos com todo um planejamento, onde nós vamos encontrando ali algumas dificuldades, alguns pontos durante a nossa encarnação que servem para o nosso aprimoramento. Mas é importante ressaltar que
nós é que trazemos já alguma tendência. E essa tendência, nós tentamos driblar ela de alguma forma. Porém, muitas vezes puxados pela ganância, puxados pelo egoísmo, puxados pelas todas as ilusões que o plano material nos traz para a gente, acabamos às vezes sucumbindo e agindo conforme fazíamos em outras encarnações, causando erros, levando a gerar atitudes ruins com os nossos irmãos, que podem ser atitudes de ingratidão, de débito, enfim, de erros nesse sentido. Tá? Ou seja, podemos muitas vezes, pela nossa falha, pelas nossas imperfeições, acabar gerando, impactando o nosso irmão da forma como ele às vezes precisa também sentir na pele. Tá? Então, irmãos e irmãs, às vezes esses processos que nós passamos, essas ingratidões que nós vivenciamos, tá? Essas situações em que temos decepções, elas às vezes podem ser fruto de uma expiação necessária que nós precisamos passar. Às vezes, em outra encarnação, nós causamos muitas decepções a outras pessoas, iludimos tantas outras, fomos ajudados, fomos apoiados e o que nós fizemos? Nós devolvemos com a ingratidão. E agora, nessa vida, nós mesmos já escolhemos uma trilha, um caminho no qual fomos expostos a outros irmãos ou até aqueles mesmos, dos quais, de alguma maneira também, não vieram com esse propósito, mas pelas suas próprias pendências, pelas suas próprias inclinações, acabaram sucumbindo e causaram para a gente aquilo que foi necessário, a nossa expiação. Esse é um primeiro ponto. Ou então provas. Eu preciso expiar a paciência, a minha resignação, ao perdão. Eu preciso exercitar isso. Então, às vezes, eu encarno junto com um irmão, uma irmã que tem essa tendência motivada pelo egoísmo. Afinal de contas, a ingratidão é uma filha do egoísmo. Porque quando uma pessoa se torna ingrata, como respondem os espíritos aqui, ela está olhando para ela mesma. Ou seja, ela acaba esquecendo de reconhecer, de agradecer. Ou seja, ela age com ingratidão, mas age naturalmente com aquele egoísmo. Então, a ingratidão é uma filha do egoísmo. E essas pessoas com as quais nós convivemos, elas vão ajudar a moldar essa parte que nós precisamos ainda lapidar para que a gente possa evoluir. Então, daí o que eu trouxe para a gente foram dois aspectos. Os aspectos da expiação, ou seja, fizemos e agora estamos respondendo pelas nossas faltas. E esses irmãos que atuam, que se tornam ação desses processos que nos levam à decepção, à ingratidão, eles não vieram com esse objetivo, com esse propósito. Porém, pelas inclinações que eles têm, eles acabam sucumbindo e muitas vezes também cometendo isso conosco. Até pelo próprio egoísmo, como eu já disse. Ou ainda, nós temos a prova de ter que passar realmente por um processo desse. Sim, nós precisamos sentir o que é uma ingratidão para que possamos evoluir. Ainda há aquela possibilidade de espíritos que vêm com uma determinada missão. Porque aqueles espíritos que já estão numa condição mais elevada, numa condição melhorada, já entendem todo esse processo, mas eles vêm com essa missão de tentar ajudar esses irmãos que ainda estão nessa faixa de sintonia que permite com que eles acabem cometendo esse tipo de ação, que leva a ferir outros irmãos. Então eles vêm com toda a paciência. Nós já vimos aquelas mães que, por mais que os filhos aprontem, por mais que os filhos cometam atitudes que os deixam elas decepcionadas, tristes, se sentindo não agradecidas, ou seja, tendo a resposta da ingratidão desses filhos, ainda estão ali. Muitas vezes, algumas dessas mães podem ser até uma missionária que veio ali para salvar aquele espírito, porque ela sabe que é uma coisa que ele precisa burilar, que ele precisa abandonar o egoísmo dele para poder entender que o outro também está sentindo alguma falta, alguma coisa, que ele deixa em branco alguma coisa com o irmão. Ele cria essa lacuna. Então ela vem com essa missão de ajudar esse irmão a parar com esse processo de egoísmo. E aí a gente pergunta assim, é o que vem colocando em seguida no Livro dos Espíritos. E essa questão, como é que fica esses irmãos? Será que nós devemos
de alguma maneira, ele foi ingrato, que ele sofra a mesma coisa, será que isso seria pertinente? Não. A nossa devolutiva, perante um processo de ingratidão, um processo de decepção, ou até mesmo uma afeição que se destrói, não é aquela de desejar que o irmão passe por alguma coisa. Não é aquela de desejar que ele tenha, não, fulano tem que passar isso, porque ele tem que sentir na pele. Não tem que ser assim. O que os Espíritos nos orientam é o seguinte: devemos trabalhar pelo bem sempre, independente de qual vai ser a devolutiva desse bem que nós fizemos. Mas não só trabalhar o bem, como já dizia Chico Xavier, o bem que nós fizermos, ele tem que ter um amor em cima dele, que tem que ser muito maior do que esse bem que está sendo feito. Nós temos que fazer um bem, mas esse bem amparado por um amor muito maior do que esse bem que nós estamos fazendo. Que no momento que nós colocamos um amor sincero, aquele bem que nós estamos fazendo, ele acaba tomando uma dimensão muito maior, porque ele vai temperado com amor. Então, onde eu quero chegar com essa reflexão? Se nós estamos passando por um processo de expiação, do qual o irmãozinho nos responde com ingratidão, no qual um irmão realmente ele comete certas atitudes que nos levam a ficar decepcionados, rezemos por ele. Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos pedir por aquele chefe que não tem piedade, não tem perdão, não alivia. Porque na verdade, irmãos e irmãs, o que vai acontecer vai ser o seguinte: quando nós desencarnarmos, todos nós de alguma maneira estaremos levando aquilo que nós conquistamos, seja no aspecto intelectual, seja no aspecto moral, mas também estaremos levando nossos débitos, aquilo que nós infelizmente fizemos de errado e que vai ficar registrado ali, então teremos que responder por isso. Imagina o que é você desencarnar com a consciência, levando lá no fundo do âmago, ainda que sem a noção disso por conta dos véus do egoísmo que não te permitem perceber, mas você desencarnar deixando uma fileira de irmãos para trás que sofreram por sua causa. Em algum momento isso, no plano espiritual, vai começar a surtir o efeito. Seja por esses irmãos ou outros irmãos sintonizados com aqueles, ou que sintonizaram com a sua situação e vão ali te cobrar aquele posicionamento infeliz, porque talvez esteja até de alguma maneira alinhados com aquilo que você pensava pelo teu egoísmo. Então, ele vai passar realmente por uma situação complicada. Talvez em zonas umbralinas, enfim. Vai passar por um momento de que vai ser necessário, de alguma maneira, despertar. E aí, então, a consciência vai começar efetivamente a lhe mostrar aquilo que fez. As lembranças da encarnação certamente vão começar a surgir. Então, não pensemos que esse irmão que causa essa situação de tristeza, de dor, que ele pode estar sorrindo agora numa encarnação, mas da mesma forma como nós podemos estar expiando isso de uma outra vida que nós cometemos como falha, em algum momento esse irmão vai ser cobrado também. Vai ser a lei de ação e reação que vai estar ocorrendo para que ele possa, de alguma maneira, lembrar disso e melhorar. Tá? Não fazer mais esse tipo. Enfim, não gerar mais esse tipo de sentimento com outro irmão. Então, eles, na realidade, são dignos da nossa prece, dignos da nossa oração, do nosso amor sincero, devotado, direto a Ele, para que Ele possa melhorar nisso. Na pergunta seguinte do Livro dos Espíritos, Kardec na indaga dos Espíritos: não seria justo eu me tornar uma pessoa insensível? Não é melhor então eu me fechar? Para que eu vou começar a responder às pessoas de maneira amorosa, se elas não vão me responder desse jeito? Por que eu vou ajudar se não vai me trazer nada em volta? Não é melhor eu ser uma pessoa fria, me fechar? E os Espíritos respondem: não é por aí. Porque aí o que nós estaremos fazendo, estaremos mergulhando no egoísmo. E no momento que nós estamos mergulhando no egoísmo, nós estamos parando para olhar a nós mesmos. E estaremos fadados, possivelmente, a gerar processos de ingratidão, de decepções, destruir afeições também.
Tá? Então é isso que ele fala para a gente. Nas respostas aqui ele coloca: para o homem de coração, decepções oriundas da ingratidão, da fragilidade dos laços da amizade, não são também uma fonte de amarguras? São. Porém, deveis lastimar os ingratos e infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Olha o que eu estava dizendo. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos que é um feito mais bem do que vós, que valendo muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão, como diz o Espírito aqui, é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, o que a espiritualidade está dizendo para todos nós? Irmãos, que tenhamos paciência, que tenhamos fé, que acreditemos em Deus. Muitas vezes essas situações foram geradas por nós mesmos em outra encarnação. Então, que possamos confiar em Deus, e aqueles que nos causam, que rezemos por eles. Porque eles estão na situação que nós estávamos em outra encarnação fazendo isso. Levando mal para outros irmãos, causando processo de decepção e ingratidão. E nós estamos colhendo isso agora, sofrendo com isso. E nós não queremos que esses irmãos sofram no futuro. Então, que dediquemos a nossa prece a eles. E as decepções não serão molde a endurecer o coração e a fechar a sensibilidade? Pergunta 938. Kardec coloca: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão. Ou seja, que nós possamos responder à ingratidão com amor, com bem, com sorriso. Seja a ingratidão de um filho, que a gente pode responder num abraço, que não falemos nada, mas pelo menos que seja com amor. Se for da ingratidão de um amigo do trabalho, que nós possamos perdoá-lo de alguma forma, que nós possamos orar por ele para que ele não cometa mais isso novamente. Se for a ingratidão de um chefe, ou então de um cônjuge, que a gente possa ter a tranquilidade e a paz e pedir a Deus que o ilumine, que essa espiritualidade que está sempre nos acompanhando, anjos da guarda, espírito de luz, possam nos iluminar. E que possamos pedir a Deus para que não cometemos isso novamente. Porque, na verdade, toda vez que cometemos isso, estamos nos revestindo com essa roupagem do egoísmo, estamos esquecendo que não é só aquilo que desejamos, é aquilo que fazemos, às vezes, sofrer um irmão sem necessidade. Pela nossa incúria, pela nossa falta de observação. Então, irmãos, ingratidão, decepção, afeições destruídas, que possamos tirar isso e colocar na prática, ou seja, na devolutiva disso, que possamos colocar a única coisa, o amor. O amor, a vibração de paz, de amor para essas pessoas. Com certeza, tenham certeza disso, no momento em que vibramos esse amor lá do fundo do coração, nós nos sentiremos muito bem e agradecidos. Mas gratos não por aquele que está lá conosco, mas a gente vai sentir uma gratidão imensa e um acolhimento imenso da espiritualidade que vai estar conosco. Então, que possamos assim encerrar o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus essa espiritualidade por toda essa oportunidade de estar conosco. Gratidão, com muito amor e paz, que envolva a todos em seus lares, suas casas, hospitais, enfim, com muito amor e paz. Que assim seja. Muito obrigado.